144 coloca o seguinte: a foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto com 3 metros quadrados da área da base, foi abastecida por um curso de água com vazão constante. Beleza. Então ele já colocou aqui pra gente o seguinte: 3 metros quadrados é a área da base dessa cisterna. E essa cisterna tem a forma de um cilindro circular reto. Beleza? Ok. É um cilindro circular reto, a base mede 3 metros quadrados. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. Então nós temos aqui o nível da água variando na cisterna. Às 6 horas, o nível da água era de 0,5 metros. Às 8 horas, o nível da água era de 1,1 metro. Às 12 horas, 2,3 metros e assim por diante, né? O nível da água foi aumentando no decorrer do tempo na cisterna. E pessoal, quando ele fala de nível da água, ele está falando da altura que essa água ocupa no cilindro. Se a gente construísse esse nosso cilindro circular reto aqui, ó, essa água ela vai ocupar uma altura, ela vai começar a ocupar cada vez mais uma altura maior no cilindro em função do avanço do tempo. Aqui ele coloca pra gente a imagem dessa nossa cisterna e aí ele pergunta qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso de água que abasteceu a cisterna. Bom, para descobrir isso daqui, o que a gente pode avaliar? A gente pode pensar o seguinte: olha, das 6 até as 8 horas, quanto que o nível da água mudou? O nível da água aumentou 0,6 metros, concorda? Das 6 até as 8, aumentou 0,6 metros. Show de bola. Isso significa que em uma hora, no intervalo de uma hora, eu tive um aumento de 0,3 metros no nível da água. Você concorda? Pô, se em 2 horas, né? Das 6 até as 7 e das 7 até as 8 aumentou 0,6 metros, considerando que essa vazão é constante, é porque a cada hora aumentou 0,3. Então, das 6 da manhã até as 7 da manhã, mais 0,3. Das 7 da manhã até as 8, mais 0,3. Por isso que das 6 até as 8, eu aumentei 0,6, né? 0,3 mais 0,3, né? 0,6 ao todo em relação à quantidade de metros aqui para o nível da água. Show de bola. Agora, pensa comigo. Se eu construísse esse nosso cilindro, o que eu poderia pensar? Eu poderia pensar assim, ó. Em uma hora, eu tive um aumento no volume da água, no volume dessa água aqui em questão, que corresponde a quanto? Pô, esse aumento, ele corresponde a um acréscimo de 0,3 metros na altura do cilindro, né? Em uma hora. Passou uma hora, aumentou 0,3 metros no nível da água, na altura da água contida nesse cilindro. Então, em uma hora, eu aumentei aqui, ó, 0,3 metros nessa altura da coluna de água contida ali dentro. Perfeito. Esse cilindro em questão, ele tem uma área da base que mede quanto? O exercício já disse isso pra gente. A área da base, ó, a área da base mede, se eu não me engano, 5 metros quadrados. É isso? Não, 3 metros quadrados. Então, olha, 3 metros quadrados. Logo, o que eu posso fazer? Para descobrir a vazão, né, que é a quantidade de volume que a gente tem sendo adicionado ao cilindro a cada uma hora, é só calcular o volume desse cilindro pequenininho aqui, desse cilindrozinho pequenininho aqui, ó. Por quê? Porque em uma hora é como se eu tivesse adicionado esse cilindro ali dentro. Ele tem uma altura de 0,3 metros e uma área da base de 3 metros quadrados. Se eu calcular o volume disso daqui, eu descubro a quantidade de água em volume que foi adicionada em uma hora. E aí eu consigo descobrir a vazão consequentemente. Vamos lá. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 3 metros quadrados, a altura é de 0,3 metros. 3 vezes 0,3 dá pra gente aqui 0,9 metros cúbicos. Então 0,9 metros cúbicos é o volume de água que foi acrescentado nesse tempo de uma hora. Em uma hora, aumentei 0,9 metros cúbicos ali ao nosso reservatório, a nossa cisterna em questão. Só que, vamos lá, existe algum outro detalhe que ele colocou pra gente que pode ser útil aqui? Não, ele não deu nenhuma outra condição, nenhuma outra situação que possa alterar a nossa resposta. Então pronto, seria isso. Letra C, resposta correta. Questão extremamente fácil. Só tem que ter essa análise interpretativa sobre o que está acontecendo aqui. Não tem muito o que falar sobre ela. Em uma hora, a gente aumenta 0,3 metros ao nível da água. Eu calculei o volume correspondente a esse acréscimo de 0,3 metros na altura da água do cilindro. Tendo esse volume aqui, eu sei que a cada uma hora,
nós aumentamos 0,9 metros cúbicos, né? Então a vazão, quando a gente pensa em metros cúbicos por hora, quantos metros cúbicos por hora estão caindo ali na cisterna? É de 0,9 metro cúbico por hora. Ponto final. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.